Poucos decidem por muitos. Vocês já pararam para pensar que isso pode ser um fator de desvalorização do seu imóvel? Quantas assembleias você já foi no qual as pessoas decidiram pela maioria? Isso é certo? Isso é errado? Quais as visões que as administradoras e síndicos têm? Vamos descobrir hoje? Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Condolike. Quero agradecer aqui a audiência de vocês e a presença de vocês aqui no canal e convidar vocês para se inscreverem no nosso canal e também ativarem o sininho de notificações para que vocês possam estar por dentro das novidades aqui relacionadas aos moradores no Condolike. Bom, estamos aqui hoje com as pessoas bastante importantes aqui de Uberlândia, né? São donos de duas administradoras. Temos aqui o Wilton Garcês e o Lucas também. E nós estamos aqui para falar um assunto muito legal hoje que interessa muitas pessoas, principalmente os moradores do condomínio, que é poucos decidem por muitos, principalmente nas assembleias, né? Aí que a gente faz bastante. Mas, primeiramente, eu vou deixar aqui o convite também para o Wilton, para ele se apresentar. Depois eu vou passar para o Lucas e a gente passa para a primeira pergunta. Vamos lá? Ok, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Meu nome é Wilton, como disse. Sou da Garcês Administradora. Estamos no mercado há 3 anos e meio. E, graças a Deus, nós temos tido algum sucesso em relação aos condomínios, aquilo que é a nossa proposta. Então, quero agradecer aqui e vamos lá para esse assunto que realmente é muito importante e que traz muita controvérsia dentro dos condomínios. Né? Com certeza. Obrigado pelo convite, vindo. Obrigado, Wilton, por estar junto aqui. Eu sou o Lucas, né? Eu sou da BR Condos, a unidade daqui de Uberlândia. A gente inaugurou tem 1 ano agora, já estamos com um pouquinho de experiência com a turma, né? Hoje nós somos a maior administradora do Brasil. Mas vamos lá, vamos em frente, que tem muita coisa pela frente, né? Tem muito chão aí. Se tem chão, viu? Vamos começar falando um pouco aqui dos moradores, né? Dos condôminos, que tem aquela preguiça notória, né? De quando você fala assim, é coisa do condomínio, coisas das assembleias. Então eles ficam ali, né? Naquela, será que eu vou? Será que eu não vou? Rapaz, reunião de condomínio? Vou encontrar aquele vizinho que eu não gosto, aquela mulher que fica falando sem parar lá e nunca fala, e outro que só reclama, tem uma que faz barraco. Então, assim, eles tendem a falar de várias maneiras que dá várias justificativas. Só que a gente sabe que quando é necessário, quando chega no outro dia, a cor do prédio está totalmente diferente, vai falar, poxa, mas eu não votei, eu não decidi isso, agora já pintaram o prédio aqui dessa cor. Ninguém me perguntou. Ninguém me perguntou. E aí eu vou fazer essa primeira pergunta aqui, ó. Por que algumas pessoas acabam tomando todas as decisões importantes no condomínio, enquanto outras ficam de fora? Como isso pode afetar a vida de todos os moradores? Vou passar para você primeiro, Wilton. Bom, uma das coisas que eu vejo é o que você acabou de falar, preguiça. Preguiça de estar participando de reuniões. Muitos acham chato, demorado, acham que não levam a nada, que só vai ter discussão, só vai ter briga. E, na verdade, é um local onde cada um deve expor a sua opinião para o bem coletivo, até mesmo para a sua própria propriedade, para o seu próprio imóvel. Mas as pessoas, normalmente, até é cultural isso no Brasil, elas querem terceirizar as responsabilidades. É mais ou menos aquela história daquela plaquinha, cuidado com o papagaio. Então, se fosse um cachorro, tudo bem, mas na hora que ele entrou, o papagaio, pega Rex. Quer dizer, a pessoa terceiriza até o pega Rex para um papagaio. E as pessoas são desse jeito, elas querem terceirizar as ações para terceiros. O que decidir está decidido. Só que depois vem as consequências, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois, mas basicamente é isso. É a preguiça de estar confrontando, preguiça de estar discutindo aquilo que é para o bem deles mesmos. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um pouco de trauma. É aquela questão, poxa, eu participei de um grupo de condomínio, às vezes a pessoa nunca morou num condomínio,
Mas ela viu tanto isso acontecer, seja na televisão, na família, em quem morava em grandes capitais, vamos falar assim. Não, o grupo de condomínio é só briga, é só discussão. Poxa, eu vou para uma reunião de condomínio. Ah, não, eu vou chegar lá. Cara, terça-feira, quinta-feira, a gente não vai fazer final de semana. Terça, quarta, quinta-feira, de 7 às 10 da noite. Não, gente, para ficar lá escutando uma pessoa falar a mesma coisa. E aí tem gente que não tem nada a ver, vai discutir um assunto que não vai levar a nada. Sim. A pauta é 1, 2, 3, eu quero falar X, Y, Z. E, poxa, eu não tenho paciência para isso, não. Então, assim, eu sinto esse trauma no pessoal. E aí até entender que quem é um preconceito, quem é um trauma, e, né, o que a gente vai fazer para mudar isso aí? Né? Condomínio é condomínio desde que existe. Sim. E a gente está falando aí da maior população condominial do Brasil aqui em Uberlândia. Né? Isso mesmo. E outra, né, Lucas, também a gente pode citar aqui também que tem sempre aquele morador do contra. Aí ele vai em toda a assembleia e nunca é aprovado que ele vota, seja contra, seja a favor. E aí acaba se frustrando, falando, não faz sentido eu ir mais na assembleia, alguma coisa assim. Mas as pessoas precisam mesmo tomar essa responsabilidade, até porque não dá para tratar o condomínio, né? Aliás, não dá para tratar o seu apartamento como se fosse um saquinho de pipoca. Não, ali é um bem, é um patrimônio que você tem de milhares de reais, até milhões, dependendo, né, o condomínio. Então, assim, se você tratar aquilo ali com desdém, as decisões que norteiam a valorização do seu imóvel, como você vai querer que as coisas funcionem e que sejam melhores? Né? Se não participar, não tem jeito. Eu vejo isso também. Não, realmente, assim, o pessoal acha que não para pensar que um condomínio é meu, né? Eu sou proprietário, então eu sou sócio daquilo ali, eu tenho que ter cuidado com aquilo, eu tenho que fazer questão... Pô, se eu tenho uma empresa, eu sou um proprietário, um empresário, um diretor, presidente de uma empresa, o maior interessado da empresa ter retorno, ter lucro, ter prosperidade sou eu. Só que a maioria das vezes, o condômino, né, ele não sabe disso. Ele não lembra e fala, poxa... Também é responsabilidade minha o que vai virar essa sociedade aqui dentro, né? Isso aí é pesado. Sim. Mas vamos um pouquinho mais a fundo nessa questão de o que leva os moradores a não participarem das assembleias. Porque eu acredito, a gente já citou alguns motivos aqui, mas de motivos assim mais técnicos, vamos assim dizer. Porque tem gente também que... por fatores pessoais, de personalidade também. Sim, com certeza. De personalidade. Olha, eu não ia dar pito, ficar no meio de muitas pessoas, ainda mais... Tem pessoas que não têm esse senso de ouvir uma reclamação ali, já acha que está tudo perdido. A energia, né? Então, assim, vamos um pouquinho mais a fundo nisso aqui. Quais são os motivos que alguns moradores não participam da Assembleia? Rapaz... Eu acho o mais pesado é uma assembleia mal organizada. Para mim é o mais pesado. Porque todo mundo, claro, já tem aquele preconceito que a gente está falando, aquele trauma, aquele medo ali, a versão, nossa, trauma de assembleia de condomínio, reunião de condomínio, não quero fazer parte disso. Vai dar BO. E, convenhamos, problema a gente já tem a vida inteira, a gente não quer ir num lugar que vai dar briga, que vai dar discussão. Mas eu acho que cabe muito, né? Uma frase que a gente brinca, cada condomínio tem um síndico que merece. Com certeza. Mesmo. Agora, se eu chego numa reunião, numa assembleia, poxa, não tem uma apresentação, não tem um telão, uma televisão, eu não estou vendo o que está sendo feito, né? Não tem uma ordem. Então, eu não tenho um presidente eleito ali na assembleia, eu não tenho um secretário junto. Poxa, gente... Toda vez que eu chego é uma desorganização, se eu for trabalhar num lugar, se eu for num escritório, no consultório médico e for desorganizado, eu não vou querer voltar lá, eu vou procurar outro médico. Né? E é minha casa, eu não quero ir numa reunião, não. Então, assim, eu acho que uma das coisas mais pesadas que tem é uma assembleia mal feita, mal organizada. Que leva ao trauma, que foi falado. A pessoa ela fica traumatizada. Eu participei de uma que foi uma bagunça, foi desorganizado. Cadeira voando. Nossa. Não é nem questão de cadeira voando, mas é realmente essa questão de desorganização de informação, da prestação de contas, da sequência que estava estabelecida no edital, porque aí, o que o Lucas disse, está ali A, B e C, a pessoa ela quer colocar o X, F e Y lá no meio da história e foge totalmente daquilo que estava programado. E aí a Assembleia se estende muito mais do que deveria. Né? Então, as pessoas elas começam a ter um bloqueio
de estar participando, porque é o tempo de descanso delas, quer dizer, trabalhou o dia todo, ao invés de estar descansando para se preparar para outro dia, algumas donas de casa têm que fazer janta, cuidar de filho, outros afazeres. E quando acontece isso, eu falo assim, eu não vou perder meu tempo por causa de questões que muitas vezes não são nem resolvidas, ou são resolvidas de forma inadequada. Então, é os traumas que realmente que acontecem. Aí tem outras situações, tem pessoas que realmente não estão nem com nada, o que acontece é o que esteja, outras pensar, eu não... Basicamente é isso, não tem muito o que correr. Quando a gente lida com várias pessoas, vários condomínios, vários tipos de pessoas, a gente vê que se resume basicamente a isso, trauma e desleixo com o seu próprio bem. O que decidirem, para mim, está decidido. Eu não vou me envolver, eu não quero discussão, eu não quero... Porque é muito mais fácil, Divino, reclamar do que participar de uma solução. Né? E na Assembleia é o lugar de trazer soluções. Com certeza. Para o condomínio. Mas só que eu não quero isso, eu quero reclamar. Porque eu vou reclamar do valor da taxa de condomínio, eu vou reclamar porque a pintura não está da cor que eu quero, eu vou reclamar porque a limpeza não está sendo feita como eu desejo, eu vou reclamar da vaga de estacionamento, eu vou reclamar disso, porque é muito mais fácil reclamar do que participar da solução. E, Garcês, olha que legal, isso que você falou junto com o que o Divino tinha comentado. É tudo eu. Né? Sim. Eu não gostei da cor, eu não gostei da faixa, eu quero diferente, eu quero daquele jeito. A gente nunca fala nós, né? O que é bom pro coletivo, pro condomínio? Pô, eu como morador de condomínio, eu tenho que pensar assim, poxa, gente, eu gostaria dessa cor. Mas faz sentido para todo mundo? Será que no geral, no coletivo é melhor? Será que vai... eu quero uma parede vermelha e a outra verde e a outra azul. Nossa, será que não vai desvalorizar esse imóvel, não? A hora que eu for alugar, que eu for vender, será que não vai estar bem mais barato? Não é isso que eu quero. Né? Que é a questão. Às vezes a pessoa deixa de ir também, igual você falou, né, Divino? Poxa, eu vou lá, mas nunca é do jeito que eu quero. Nunca é aquilo que eu escolhi, nunca é do jeito que eu gostaria. Né? Então a pessoa acaba já abrindo mão dali. Aí abrindo um aspas aqui nessa nossa conversa, que não está muito no tema, mas tem a ver também, o que o Wilton falou, às vezes a preguiça mesmo, aquela... Porque o que acontece? Muitas vezes ela prefere usar o WhatsApp, que não é uma ferramenta assim, oficial e nem adequada, não é o momento. Ela acha que não foi na Assembleia e que pode ficar paralela ali, né, dando a sua opinião e tudo mais. Acontece em todos os condomínios, sem exceção. E utiliza a ferramenta como uma extensão da Assembleia que acaba depois trazendo muito mais asco da própria Assembleia do que a própria participação da pessoa. Né? Então, assim... parte muito por isso aí mesmo. E o WhatsApp hoje, infelizmente, é uma ferramenta fantástica de comunicação para alguns momentos, muito precisa, mas ele acaba muito mais atrapalhando essa questão das assembleias do que... Porque é muito mais cômodo. Eu sentei no meu sofá, teclei aqui, não estou falando com ninguém, eu falo o que eu quero, do que eu penso. Não me disponho, não estou de frente a frente, né? Então eu tenho muito mais força. Eu tenho muito mais poder online do que frente a frente. A gente vê isso hoje em tudo, né? Mas é isso aí, não querer confrontar diretamente, não querer discutir as situações. Alguns meses atrás eu passei por uma situação, só para exemplificar, nós estávamos numa reunião, um condomínio pequeno, estávamos no hall do condomínio, e aí passou um morador, um proprietário, dizendo, olha gente, eu não vou poder participar da Assembleia porque eu tenho um compromisso, mas o que vocês decidirem, eu aprovo. E ele saiu. Passou meia hora, ele voltou com um açaí, tomando açaí. Ele tinha ido buscar o açaí, que era a preocupação dele. Quer dizer, Prioridades. Oi? Prioridades. Então, quer dizer, ele deixou de participar de uma Assembleia que deveria estar decidindo coisas importantes para ele, para ir buscar um açaí que era a prioridade dele. Então, essa situação, as pessoas elas não se preocupam com o que está acontecendo. Terceirizam a discussão, terceirizam a solução de problemas em prol do eu. É o que o Lucas disse, o eu, o que eu quero. Eu quero um açaí, eu quero ver a televisão, eu quero ver um filme, eu quero ir no cinema. Por que eu vou participar de uma Assembleia? E eu volto a falar. E tem muita gente tratando, eu vou usar nem um saquinho de pipoca, não, vou usar o açaí agora, né?
Qual é mais importante? Você buscar um açaí ou você decidir algo para o seu patrimônio que vale milhares de reais? Divino. Gente, pelo amor de Deus. Açaí tem todo dia. A Assembleia é uma vez no ano. A ordinária é uma vez no ano para definir prestação de contas, para saber se está tudo certinho, definir planejamento orçamentário, porque aí tem um reajuste de 30%. Isso é um absurdo. Eu pago um absurdo nesse condomínio. E não tem nada. E não tem nada. Poxa, mas você viu o que aconteceu ano passado? Você viu as manutenções que vão ser necessárias? Você viu a prestação de contas e o planejamento? Não, eu estava tomando açaí. É desse jeito mesmo. E aqui, vou aproveitando o gancho, a próxima pergunta é: como os administradores de condomínio lidam com a falta de participação dos moradores nas decisões importantes? Porque, assim, uma coisa é eles não irem mesmo, né? Mas outra coisa é a gente. Como a gente pode... uma resposta você já deu, que é organizar bem as assembleias. Porque eu acho que é o mínimo dos mínimos, né? Que uma administradora pode. E o síndico também, porque não é só administradora, não. Mas qual que o que nós podemos contribuir nesse desafio de fazer com que as pessoas se conscientizem e participem mais da Assembleia? Boa pergunta. Sabe uma coisa que eu faço que funciona muito? Alguns condomínios ainda não fazem porque o pessoal ainda está... às vezes é caixa, às vezes o pessoal acha assim, não, mas é obrigação, o síndico principalmente, é obrigação ir na Assembleia. Eu não vou fazer um extra. Mas, gente, a gente vai em algum lugar se a gente vai ser bem tratado. Não adianta. Rapaz, cafezinho, salgadinho, pão de queijo. Pessoal, uma vez no ano, o condomínio vai ter condição. Vamos dividir aí, dependendo do tamanho do condomínio, vai dar R$1 por unidade, gente. R$1 por apartamento. Faz um cafezinho, divulga isso. Gente, vai ter uma reunião, vai ter assembleia, é importante. É tão importante que a gente vai levar refrigerante, cafezinho, salgadinho. Onde a gente está fazendo isso, a participação está gigantesca. Todo mundo vai. Quem não vai, fica online e faz questão. E a gente ainda dá uma brincadeirinha na hora de abrir a assembleia ali. Falou, pessoal, quem está aqui, fica à vontade, já come. Quem não está, passa à vontade em casa. Na próxima assembleia, eu te garanto, a pessoa vai estar lá. Tem ajudado muito. Muito boa estratégia. Vou começar a fazer churrasco. Me chama. Com picanha. Com picanha. Mas você falou uma coisa interessante também, que é uma estratégia excelente, porque o café não é simplesmente a comida ali para você comer e tal. Na verdade, o relacionamento antes da assembleia, porque as pessoas, às vezes, elas têm vergonha de falar naquele momento do ato ali, né, do rito da assembleia, até porque está todo mundo prestando atenção nele. Uhum. Aí, quando ele fala ali num grupo de 2, 3 vizinhos ali, comendo alguma coisa, ele se sente mais à vontade de expressar a sua opinião, que, de repente, pode contribuir também para o outro vizinho ter um outro ponto de vista diferente do dele. Que ele não estava percebendo. Que ele não estava percebendo. Né? Então, é realmente uma estratégia boa. Muito boa. E assim, eu confesso para vocês, gente, quando a gente começou isso, tinha condomínio que a primeira assembleia, as primeiras reuniões, rapaz do céu, quem estava lá já chegava armado com escudo e porrada e qualquer coisa que alguém falava já virava uma discussão. Hoje, quem antes tinha briga até estendia. As brigas saíam da reunião e ia para grupo de WhatsApp continuar, e ameaça, coisas feias, pesadas. Hoje, essas mesmas pessoas que eram brigadas, senta junto, conversa, bate papo, cutuca, fala, nossa, não pensei nisso aí. Termina a reunião, a assembleia, em vez do pessoal voltar para as unidades, ficam na sala, conversando, batendo papo. É relacionamento. Então, assim, isso ajuda em tudo. Até aquela amizade que vira de vizinho real. Poxa, eu preciso de um açúcar. Ô, gente, eu preciso que alguém receba uma mercadoria para mim, uma encomenda. Alguém pode fazer isso? E hoje entrega é até 10 horas da noite, gente. Não tem nada melhor do que você ter um vizinho ali que tá do seu lado, que te acompanha, que não é briga. Vou abrir a porta, nossa, será que esse cara vai entrar no elevador? Não, vou fechar aqui, vou ficar esperando ele descer. Não tem isso. Então, resumindo aqui, criar um clima de relacionamento entre os condôminos para que todos possam estar livres, né, e sem essa barreira um com o outro, para estar participando das assembleias, porque dentro das discussões ela fica mais saudável, né? Mais tranquila. Eu também tenho um condomínio que eu sou síndico, tem 17 casas, alguma coisa assim, que um dia eu fui inventado de fazer um regimento interno para eles lá. Mas eles, não, aqui nós não precisamos de regimento interno, tal. Era mais focado mesmo ali para a questão do quiosque, né, que eu utilizava muito.
E realmente, com o passar do tempo, a gente percebeu que eles nem precisavam mesmo. Porque o relacionamento entre eles era tão bom no sentido assim, tinha suas diferenças, como todo é normal. Mas lá, o cara tinha uma mesa a mais, ele colocava lá. O cara tinha um freezer, colocou lá. O outro tinha um fogão, colocou lá. Então, assim, ficou um ambiente que uniu todo mundo. Tinha um pouquinho de cada um. E é ali. engraçado que o quiosque é bem no meio do condomínio. Então, todo mundo ali se relaciona. E quando tem assembleia, todos vão. Que A show. maioria, assim, se faltar um ou dois É porque não conseguiu. É que eu não conseguiu mesmo, mas a maioria vai mesmo. Esse é um grande desafio nosso, né? De conscientizar os moradores de que é muito mais importante o apartamento do que o açaí. E quais são os riscos de deixar que apenas algumas pessoas decidam tudo no condomínio? Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa pergunta. Porque é igual eu falei da tinta. Né? Aqui a gente exemplificou um fato de ele não ter gostado da cor. Mas existem outros agravantes que a gente sabe que implicam coisas muito mais impactantes. Né? E o que seria... Quais são os riscos de deixar assim? O que você falaria hoje para o morador assim? Falar, olha, esse é um risco muito grande de você deixar o seu apartamento na mão de outra pessoa. Uma coisa, um exemplo prático. A gente teve há pouco tempo em um condomínio. Em assembleia foi votado a alteração da carga horária da zeladoria e limpeza. E a grande maioria, por simpatização com o processo, com a dificuldade do zelador, distância, aprovou a redução da carga horária. Quem não foi na assembleia, o que fez? Reclamou. Ah, mas vai ficar sujo, mas vai ficar aqui, isso, aquilo outro. Para mim, isso é um exemplo claro. Porque, assim, se você estivesse lá, você tinha trazido essa necessidade da limpeza da frente do seu apartamento, da garagem específica. Quando acontecer um evento no sábado, o que seria? Então, assim, é uma coisa muito simples, é um exemplo simples. Mas quando a gente vai no extremo, por exemplo, é valorização. Ninguém compra um apartamento, uma casa em um condomínio pensando em perder dinheiro. Ninguém faz isso. Então, assim, se eu sou morador, se eu sou proprietário, se eu sou inquilino, eu quero entrar na minha casa, onde eu for morar, e eu quero ter prazer naquilo ali. Eu quero ter paz, eu quero ter segurança, ainda mais em condomínio. A primeira coisa, eu tenho segurança, facilidade, tranquilidade. Ótimo. E fora os benefícios, de uma área comum, quando tem. Mas a partir do momento que a mínima parcela que toma uma decisão por mim, porque eu fui tomar um açaí, e falei, o que vocês decidirem tá bom. O que esse pessoal decide em qualquer coisa de um quórum simples, vamos falar assim, não precisa do quórum especial, pode desvalorizar. Seja uma manutenção, seja uma frequência de um zelador que vai deixar a manutenção às vezes um pouco menor, a limpeza um pouco mais a desejar. Se eu for vender, se eu for alugar, eu vou estar desvalorizando o meu bem. Então, assim, o povo tem que ter muita consciência disso. Gente, é dinheiro. Quando mexe no bolso, dói. Mexeu no bolso, dói. E aí, a hora que eu compro um apartamento, gasto lá, vamos falar, 200 mil, e eu vou querer vender ele ou avaliar, ele está valendo os mesmos 200 de 3 anos atrás ou antes, ou está valendo menos, eu estou perdendo muito dinheiro. Isso é... O maior risco que eu vejo é isso, é a pessoa deixar o dinheiro dela, o investimento dela na mão dos outros. Sim. O Lucas já disse praticamente tudo. Né? Na verdade, quando nós deixamos outras pessoas tomar as decisões por nós estamos abrindo mão do nosso próprio direito. Né? E aí depois não tem como reclamar. Então, as pessoas muitas vezes chega um aumento maior da taxa de condomínio, por exemplo, que ela pode pagar, né? Porque hoje as pessoas vivem com um orçamento apertado, mas eu não vou conseguir agora pagar. Mas por que não teve lá na hora para colocar essa situação? Porque quem votou tem uma realidade financeira diferente da sua. Ela aprovou um fundo de obras, né? Que aquela pessoa talvez ela não consiga pagar, mas por que não estava lá? Então, ela vai ter que arcar com isso mesmo sem condições, porque ela deixou de fazer aquilo que deveria ser feito. Então, é muito arriscado a pessoa não participar e deixar as decisões por terceiros, porque essas pessoas elas vão tomar as decisões pela realidade delas. E, às vezes, é o contrário. A pessoa ela não tem condições alguma e o condomínio precisa de melhorias, mas eu não posso, então eu não vou aprovar.
E aí os outros ficam prejudicados, entra essa questão da desvalorização do imóvel, porque a pessoa que não tinha condições olhou só para ela, para aquilo que é a realidade dela. E os demais que poderiam fazer alguma coisa, deixam de fazer, o condomínio vai ficando feio, sem qualidade, vai perdendo as propriedades de um condomínio em si e vai desvalorizando. E a pessoa acaba perdendo dinheiro e não vê isso. A gente vê muito isso, né? Condomínio de 2, 3 anos, que a gente olha, parece que tem 10, 15 anos de construção. 15 anos. Exatamente. A pintura tá toda trincada, a quadra, quando tem, tá toda destruída. É manutenção. Eu tive num condomínio aqui, até na periferia, não nem vou falar o nome do bairro, porque não faz sentido, né? Mas eu entrei num apartamento, são 32 apartamentos lá. E eu entrei num apartamento que é da ex-síndica. Cara, assim, o condomínio em si bem judiadinho mesmo. E quando eu entrei no apartamento da ex-síndica, cara, eu fiquei de cara. Que lugar aconchegante, que lugar perfeito, pequenininho, mas aquela coisa bem planejada, bem aconchegante mesmo. Eu queria ficar lá, eu queria tomar café com ela lá. Se minha esposa me souber, vai me matar. Mas, enfim, aí o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas, talvez, elas também terceirizam por não entender da coisa. Vou explicar aqui, só para a gente entender um pouco desse risco. A sua unidade, o que é o condomínio, na verdade, que a gente fala de extensão da sua propriedade, é uma cota parte da sua propriedade. Então, ou seja, ali você também tem aquela responsabilidade até mesmo perante a lei. Tanto que o próprio terreno é próprio da coisa e, né, enfim, a gente já sabe disso. Você é dono de um pedacinho do daquilo ali. Dono de um pedacinho. Então, também as pessoas não entendem o momento da vida condominial. Quando ela não participa, um dos maiores riscos que, no meu ponto de vista, é dela não entender o contexto do condomínio. E aí a desvalorização também passa por esse entendimento. Porque da minha porta para dentro tá tudo beleza, tá o meu sonho. Da porta para fora tá o meu pesadelo, né? E, na verdade, quando você pega essa questão da porta para fora, você precisa entender que ali da porta para dentro você toma suas decisões, mas da porta para fora as decisões são conjuntas. Sim. E toda vez que você negligencia essas ações conjuntas, você contribui também para que a coisa não se valorize. Porque é igual o Wilton falou, chega lá, fala isso aqui é um absurdo, eu não vou pagar. Mas não entende o momento do condomínio. Quem precisava fazer um móvel já fez, quem precisava comprar sofá já fez, já arrumou seu apartamentinho, agora tem que olhar da porta para fora. E aí as pessoas não entendem. O maior risco que existe mesmo aqui no nosso consenso é a desvalorização. Mas há uma parte disso, eu não sei se vocês passam por isso, é a falta de entendimento do que é as despesas ordinárias, extraordinárias, as despesas, né, de benfeitoria, porque você fala assim, eu já estou pagando condomínio, tudo tem que ficar perfeito. Por que a quadra não está arrumada, sendo que o meu condomínio está em dia? Eu estou pagando. Eu estou pagando. Só que ela não entende que a taxa condominial são para despesas ordinárias. Sim. O que é extraordinário, o que é para benfeitorias, o que é para reforma, é uma outra situação à parte. E aí, nisso daí, as pessoas também entram a frustração, porque ela não tem esse entendimento. Para que eu vou? Porque eu estou pagando, não estou vendo nada de melhorias. Mas a melhoria, a Assembleia é justamente para explicar e mostrar que precisa de melhoria e ela não está participando. E aí, mas Wilton, isso também é cultural, que vai ser até tema de outro podcast que a gente vai fazer. A questão, o brasileiro em si, assim, a grande maioria, não estou falando todos, mas a grande maioria, tem uma imensa dificuldade de se planejar financeiramente. Ele tem preguiça de... eu falo isso porque... Assim, é de casa, né? É de casa. É de casa. É de casa. Quando você fala assim... Eu vou... faz um exercício para você ver e começa a falar para alguma pessoa, você dá um caderninho para ele daquele de fluxo de caixa e fala assim, anota tudo que você gastar aqui. Você acha que ela vai gastar? A pessoa... Você acha que ela vai anotar? Não vai de jeito nenhum. Ela vai negligenciar ela mesma. Sim. Então, é cultural nosso essa questão, sabe? Desse entendimento, né? E assim, quem garante que o planejamento financeiro do síndico ficou perfeito? Quem garante que está bom? Se eu não vou numa assembleia, se eu analiso os dados, se eu não pergunto,
A gente teve uma assembleia semana passada e a assembleia se estendeu 3 horas só de planejamento financeiro, porque os condôminos todos foram, e assim, um envolvimento fantástico, condomínio pequeno, 24 unidades, e todos os condôminos ali num alinhamento fantástico, com educação. E, poxa, mas por que é tantos por cento de reajuste? Abre aí, vamos ver. Ah, tanto de telhado. Rapaz, mas 6 mil de telhado, mas o ano passado a gente arrumou tanto. Não, vamos reduzir, vamos fazer só uma preventiva. Se acontecer um problema, a gente tem um fundo de reserva. Então não precisa a gente pagar uma taxa absurda todos os meses, se a gente tem um fundo de reserva completo, já no teto, para esse tipo de coisa. Então vamos ajustar aqui, ajusta ali, todo mundo em consonância, conseguiram chegar num reajuste perfeito, redondo, que ficasse confortável para todo mundo, principalmente para o condomínio. Para as despesas ordinárias, para as manutenções, para tudo rodar redondo. É porque o sonho do síndico é ter um caixa, né? Ter um caixa para ele trabalhar, porque não dá para trabalhar sem caixa, né? E isso realmente é uma coisa que motiva, né? A pessoa vê o sucesso. Olha, eu tive meu dedo aqui, eu consegui fazer isso aqui e tal, e deu certo. E às vezes também é um desafio para os síndicos, né? Se flexibilizar um pouco também, achar que ele está no pedestal né? do santuário e tal. Não, a gente não é dono da razão, a gente precisa aqui de impor também, de impor, mas de ouvir. Sim. Porque quem tem... porque o síndico, normalmente, vamos falar um pouco dos síndicos profissionais, ele também não conhece a realidade do morador. Ele conhece bem mais difícil. Ele conhece só o relacionamento entre condomínio, né? Nesse sentido. E muitas vezes não é nem o relacionamento entre condomínio, é alguma coisa, é só o que acontece em questões de manutenções, de prevenção. E muitas vezes a gente chega no condomínio e nem vê quem é o morador, né? Então, às vezes só na assembleia é daqueles que aparecem nas assembleias. Isso. E aí fica realmente muito difícil a gente ter esse feedback para saber o que deve ser feito ou não. E eu vou abrir só um gancho aqui antes da gente fazer a última pergunta, a respeito também da representatividade, né? Porque tem procuração, a gente sabe disso e tudo mais. Mas quando você coloca essa representatividade na mão de pessoas que realmente não são bons representantes, tipo... Porque eu já vi muito caso de proprietário colocar na mão do inquilino, com todo respeito ao inquilinato, né, e tal, mas colocar na mão do inquilino uma decisão financeira do condomínio, que na verdade vai impactar... no proprietário. No proprietário. Como é que vocês pensam sobre isso, sobre essas representações de procuração? É muito, muito claro. Algum tempo atrás, esse ano, passou agora, eu tive uma situação num condomínio que, me parece, se não me engano, só um proprietário morava lá, o restante é tudo alugado. Então, passaram essas situações. Nós fizemos antes de fazer a assembleia em si, nós fizemos uma videoconferência e eles falaram, não, o que o inquilino decidia, ele que mora aí, ele decide. Eu falei, okay. Condomínio pequeno? Um condomínio pequeno, não é grande não. E aí, eu falei assim, ok, tranquilo, mas vamos ver uma situação. Nós vamos precisar fazer um aumento da taxa condominial. Ah, mas vai ser difícil, eu vou perder meu inquilino, não sei o quê. Falei assim, olha, a realidade é essa, essa e essa. O seu inquilino não vai querer o aumento, com certeza. Só que tem uma coisa, o condomínio está ficando feio. E aí, quando ele ficar muito feio, o que ele vai fazer? Vai sair. Ele vai passar para o condomínio de frente, que está bonitinho, e ele vai pagar esse valor de taxa, e você que vai ficar no prejuízo. E quando eu comecei a explanar as situações, porque, assim, olha, o inquilino, ele sempre vai buscar o benefício dele. Imediato. Imediato. Ele não está preocupado com o imóvel. Então, quando não tiver bom para ele vai para um outro. E aí, quando eles entenderam isso, eles não, realmente você está certo. E aí, todos pegaram e votaram o que precisava ser feito. Então, essa questão de procuração, principalmente, né, que falou a respeito ao inquilino, mas... ele não está interessado no bem do imóvel, ele está interessado no bem dele. E quando aquele local não estiver adequado, que ele achar que vai encontrar um outro, que ele vai pagar praticamente o mesmo valor de aluguel, ou um pouco melhor, mas com uma aparência melhor, ele não vai pensar 2 vezes antes de ir embora. E aí quem vai ficar no prejuízo é o proprietário. Então, os proprietários eles precisam realmente ter essa consciência e começar a tomar as decisões corretas, sabendo que é o patrimônio dele. Muitas vezes nós, né, como síndicos profissionais,
nós temos muito mais interesse na valorização do imóvel do que os próprios proprietários. Nossa, essa é a verdade, a gente viu? briga, uma verdade. A gente briga com o proprietário, assim, eu estou tentando valorizar o seu patrimônio, eu estou tentando valorizar o seu dinheiro, você está brigando comigo. Não quer de jeito nenhum. Você não quer? Eu não estou te entendendo. Então, essa é uma realidade que a gente vê no dia a dia que realmente complica. Então, essa eu vejo que é o ruim, né, a parte ruim de terceirizar essa obrigação e também essa decisão para pessoas que não têm a mesma visão e não têm a qualificação e a responsabilidade com o seu próprio com o patrimônio alheio. Eu acho que a procuração ela é bem-vinda só quando é um assunto que já foi previamente tratado ou discutido ou apresentado e a assembleia oficialmente vai ser só para deliberação, só para decisão. Um regimento interno, por exemplo, né? Divulga o documento 1, 2, 3 meses antes, todo mundo debate aquilo ali, alinha os pontos, vai na assembleia só para falar assim, estou de acordo, estou contra. Pronto. Aí, ok, entrega a procuração porque eu não consigo ir, agora eu não quero ir. E é um assunto pesado, aí eu acho difícil. Verdade. Bom, então aqui a gente quer agradecer mais uma vez a presença do Wilton e do Lucas também. E eu vou abrir esse espaço agora para vocês falarem um pouquinho, né, fazer as considerações finais de que vocês poderiam falar para os moradores a respeito disso, né, deixar o recadinho de vocês aí, tá bom? Ok. Pode ficar à vontade. Lucas. Obrigado. Pessoal, bem brevemente, assim, tenha atenção, façam por onde, cobra o síndico, chama, participa de uma assembleia, vai em uma. Tem criança, tem afazeres, é uma vez no ano a ordinária. Tem condomínio que vai ter 10 assembleias, vai na que você acha importante, o mais importante no mínimo, tire esse trauma, dedica. É o seu dinheiro, é o seu bem, é a sua valorização, são as decisões que vão envolver na sua vida onde você mora. Isso é muito importante. Não deixa isso na mão dos outros, não, pelo amor de Deus. Exatamente. O que eu tenho para dizer para você que é morador, você que é condômino proprietário, assuma a sua responsabilidade com o seu próprio bem. Não deixe isso na mão de terceiros. Por melhor que um síndico seja, por melhor que uma administradora seja, por melhor que o seu vizinho seja, ele nunca vai tomar as decisões corretas por você. Você sabe a sua realidade, você sabe o que é melhor para você. E é lógico, não é só a questão você, é a coletividade. E numa assembleia, nós temos que pensar na coletividade, aquilo que é melhor para todos. E quando muitas pessoas estão no local pensando juntas, as decisões elas são tomadas de melhor maneira do que deixar por conta de uma pessoa, 2 ou 3. Então, faça a sua parte, porque, com certeza, uma decisão errada vai influenciar e vai impactar muito o seu próprio bem, o seu próprio patrimônio. É isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez a presença de todos. Nós e agora a gente vai olhar para aquela câmera lá, vai dar o nosso joinha e vai falar com o do like, tá bom? Ok. Vamos lá. Com do like.